Gente querida, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o nosso 20º dia do percurso Quaresma Detox. Acesse como cuidado de si, exercícios e experimentações para manutenção da fertilidade anímica. E hoje a nossa colunista, a nutricionista Lud Zimmermann conosco. A Lud está toda segunda-feira, até a Páscoa, aqui com a gente. E hoje ela vai falar, o tema é Entendendo Fome e Plenitude. Eu sei que a Ludmara se escondeu dentro do carro, porque essa hora ela tava numa reunião sobre coronavírus, não é? Lud, olha Isso, só, hoje a gente vai falar de fome e plenitude, mas eu queria começar, fiquei pensando nisso, sabe? A gente aqui em Juiz de Fora já está com um caso confirmado, né? A gente tem a pessoa que está cuidando desse paciente na nossa sala de aula, né, da escola, pai de aluno. Então, eu queria saber se pela alimentação existe alguma coisa, né? Antes da gente entrar no tema de hoje, porque esse assunto está dominando tudo, né? Eu queria ver se a gente poderia, se você poderia trazer para a gente, se pela alimentação, há alguma coisa que a gente possa fazer para fortalecer a nossa imunidade. Essa manhã eu estava tomando aquele shot que eu tomo, que você me manda tomar, limão, um pouquinho de kefir e própolis, sim, né? E isso é uma maneira também de... O que mais que poderia ser? Então, na verdade, não existe nada milagroso assim, né, Nina? A gente tomou, ficou imune, ficou com o corpo fechado. Na verdade, não existe nada disso. A gente faz um terreno biológico, né, na verdade, é o estilo de vida que vai compor esse terreno biológico para a pessoa ter uma fortaleza maior nesse sistema imunológico, né? Por exemplo, pessoas que estão com a vitamina D em dia, né, aquela vitamina D que a gente recebe de graça e do sol, têm uma imunidade melhor, sabe? Pessoas que têm noites bem dormidas, então estão com seu descanso monitorado, regular, têm uma imunidade melhor, têm um terreno biológico melhor. Pessoas que se alimentam de variedades, de uma quantidade grande de vitamina C, né? De água, de líquido, complexo B, ou seja, uma alimentação equilibrada e variada. Com o passar do tempo, vai se criando esse terreno biológico muito interessante, muito importante, que a pessoa vai dar conta de passar por isso numa boa, sabe? Mas o que eu indicaria assim? Tudo bem, Lúdia, mas agora eu estou preocupada com essa coisa da imunidade, né? Então, o que eu posso fazer? Durma bem. Lud, Oi? espera um pouquinho. Tá dando para te entender, mas a sua voz está muito ruim. Você tem fone de ouvido aí? Não tenho, menina. Eu não tenho fone de ouvido, eu não costumo Então, usar. eu vou Eu te vou pedir chegar uma... mais perto, assim, para ver Não, se eu fica acho que é melhor. da conexão. Eu vou te pedir um favor. Você pode sair e entrar de novo, e aí você fala para Pode. nós quais as coisas que a gente pode fazer para melhorar. E também porque é a questão psicológica, né? A gente se sente melhor Isso. fazendo essas coisas. Isso já É, muda muito do que se sentir completamente desprotegido, né? Então, faz esse favor para a gente, Lud, que a sua ligação não está é. boa. Sai Tá, e eu vou entra sair de e já novo. volto, tá? Tá Enquanto bom. isso, Tá. eu vou trazendo aqui as informações minhas do dia. Tomara que a Ludmara volte com uma boa conexão, né, gente? Porque o assunto é importante. Tanto esse que ela vai trazer de dicas que, pela alimentação, a gente pode melhorar, né? Como também o tema de hoje, entendendo fome e plenitude. Vamos tentar? Será que deu, Lud? Ai, tomara que sim. Ah, sim, melhorou? Parece que sim. Continua, então, Tá. falando para nós. Ai, tomara. Então, vamos lá. Então, Lud, agora eu estou mais preocupada, mais do que nunca, com a minha imunidade. Então, o que eu posso fazer? Durma bem, tome sol quando possível,
Ingira bastante água, bastante alimentos que têm vitamina C, como laranja, limão, acerola, certo? O própolis também, ele tem alguns fatores que ele melhoram muito a questão da imunidade, tá? O alho também. Então, tem uma misturinha que eu gosto de fazer, que é alho espremido, eu tenho feito antes de dormir lá para minha família. Alho espremidinho, limão, suco de um limão e um pouco de mel. Faz essa misturinha e toma. Isso já vai dar uma melhoradinha nesse terreno biológico aí, tá? Quando eu Sem penso nessa precisar tomar um chazinho. Um chazinho de camomila. Nessa misturinha, eu fico meio aflita. E dormir bem, Nina. Eu acho que dormir, o chá de camomila que você estava falando, o chá de camomila. É para dormir bem. Ah, entendi. Eu acho o sono fundamental para a questão da imunidade. É uma das coisas que mais atrapalha a imunidade, é o sono desregulado. Entendi. Tá? E é uma das coisas mais difíceis, né? Você fazer hoje em dia pelo menos aquelas 6, 8 horas de sono, né? Eu mesma hoje não tive muitas horas de sono. Eu cheguei de viagem e aí fiquei acesa, sabe? Você chega de viagem, tensionamento, fiz rápido, não parei para não pegar coronavírus pelo caminho, chegar em casa e trazendo ele de presente. Aí eu vim direto, sem fazer xixi, sem nada, vim. Quando eu vim 8 horas, eu estava aqui, às 11 da noite. E aí, claro, toda a tensão que eu passei, muita tempestade, muita coisa, muito buraco, porque hoje em dia, infelizmente, né, as estradas começaram a ficar descuidadas novamente, então muito buraco na estrada. Então, fiquei acesa e aí acordei no meu horário de sempre, sem ter dormido as horas suficientes. Então, vamos falar de entendendo o que é fome e plenitude? Vamos, Nina, eu só queria falar mais uma coisinha sobre o sono, porque às vezes as pessoas têm dificuldade para dormir e isso já é uma coisa estabelecida. Mas eu queria trazer algumas informações. Por exemplo, quando a gente dorme num quarto completamente escuro, a nossa produção de melatonina, né, que é um neurotransmissor bastante importante, um hormônio bastante importante para o descanso, para a renovação celular, ele é formado em grande quantidade quando a gente dorme no escuro completo. Quando nesse quarto entra uma brechinha, entra uma luz de celular, televisão e tal, essa melatonina já é cortada com a claridade, tá? Nosso corpo não produz melatonina com a luz do dia, só com a escuridão completa da noite. Então, uma dica que fica aí para dormir bem, além do chazinho de camomila, é tirar essa luminosidade do quarto. Tá? Entendi. Eu estou perguntando aqui para as nossas queridas se continua com muita interrupção. Elas dizem que sim. Então, a gente vai continuar falando, porque daí, se continuar muito interrompido assim, eu ponho a gravação daqui a pouco. Vamos continuar, porque está gravando e na gravação não está interrompendo. Só na transmissão, entendi. Tá bom? Tá bem. Então, Nina, vamos falar um pouco sobre essa questão da entendendo a fome, a plenitude ou saciedade, né? E eu queria trazer mais um termo, que é a satisfação. Né? Então, fome, plenitude e satisfação. Na verdade, a fome é o nosso instinto genuíno, é um comando do organismo para comer. A fome é quando, assim, todos os nossos órgãos dizem assim, ok, estou pronto para receber alimento. Todos. Então, o estômago está ok, o intestino está ok para fazer os movimentos peristálticos, a vesícula biliar está ok para liberar a bile. O pâncreas para liberar os hormônios, a insulina, né? Então, é quando o corpo todinho está ok, inclusive a salivação, né? Que é esse
onde começa a nossa digestão. Então, a fome é o ok de todos os órgãos para receber esse alimento, né? E aí, como que a gente entende a nossa fome? Cada pessoa tem um entendimento sobre ela. E algumas pessoas não têm o menor entendimento sobre ela, que não se permite sentir fome, né? É aquela coisa de você abrir o guarda-chuva antes de começar a chover, né? Você come antes da fome existir. Então, não se permite sentir, né? Então, por exemplo, para mim, o que é fome? Fome é quando o meu estômago está roncando. Eu sinto a fome também numa queda de produtividade, né? Então, se eu estou trabalhando, estou muito focada em alguma coisa, de repente eu começo a cair minha produtividade, eu penso, nossa, eu acho que eu estou com fome. E aí eu vou me percebendo e percebo que o meu estômago realmente está vazio, aquela sensação de, né, que tem mais ar lá do que alimento, enfim. Tem gente que tem dor de cabeça, né? Então, é muito importante a gente visualizar, né, para a gente ter essa percepção de fome, uma escala da fome. Então, assim, de 1 a 10, a gente nunca considera de 0 a 10, porque o estômago nunca está completamente vazio. Ele sempre tem ali os ácidos da digestão, né? Então, de 1 a 10, o quanto que eu estou sentindo o meu estômago vazio? É claro que se a gente chega no nível de fome de 9, 10, a gente já está naquela fome assim, que a gente se torna um ser irracional. A gente vai comer qualquer coisa, não vai pensar, não vai conseguir ter paz para ouvir o que o organismo pode comer naquela situação e que tem ali diante das mãos para a pessoa fazer uma boa escolha. Então, não é uma boa coisa chegar nesse nível de 9, 10 de fome. Um nível bom para a gente começar a comer é quando a gente está no nível 7. Então, a gente já sente essa fome, mas ainda não está sentindo todo esse desconforto da fome que levaria a gente a um comer muito violento, com muita rapidez, muita voracidade, uma quantidade muito maior do que a gente precisaria, né? Então, esse comando para comer, eu indicaria ali no 7. Né? Eu acho que dá para os ouvintes se imaginarem aí o que seria um 7, né? De fome. O que não é o 9, 10, aquela fome... mas é um pouquinho antes ali. Mas realmente perceber essa fome no corpo, né? E aí a gente começa a comer. Nina, quando a gente tem esse instinto da fome, a gente começa a comer. E é importante a gente ir revisitando isso e se perguntando assim, qual que é o meu nível de satisfação com isso que eu estou comendo agora? Né? Então, também trazer uma consciência para esse nível de satisfação. Nossa, isso aqui está gostoso, o tanto que eu estou me sentindo satisfeita com esse alimento, com essa quantidade, com esse tempo de mastigação. Né? Então, a gente precisa se revisitar o tempo todo nessas perguntas. E aí, como exercício prático, eu peço para as pessoas, no meio da refeição, soltar mesmo o talher, né? E se perguntar qual é a minha plenitude agora. Ou seja, o quanto o meu estômago está cheio nesse momento. Nesse momento eu posso decidir que eu vou parar de comer porque eu já estou me sentindo saciado, ou não, eu ainda tenho um comando para comer, né? E que aí a gente entenda que esse comando para comer seja somente pela plenitude. Porque às vezes a gente tem um comando para comer que é assim, comer até acabar o que está no prato, sabe? Isso eu acho que é a coisa mais comum, não é? Porque você põe aquilo ali você tem aquela regra a priori. Isso vem da infância, né? Isso vem da infância. Tem que comer até o final. Aqui em casa a gente sempre teve essa briga com
com o Marden, porque o Marden é da linha familiar que tem que comer tudo que colocou no prato, e às vezes o prato é imenso. E eu Aham. sou da linha que vai comer até quando tem vontade, não importa quanto sobra, porque a gente põe no composto, a gente dá para as galinhas, enfim, não há É, desperdício. isso. Mas Uhum. aí é uma luta isso, porque muita gente tem a sua saciedade interrompida, a sua plenitude determinada pelo tamanho do prato, não é assim? Exatamente, pelo tamanho dos olhos também, né? Então, Mas a gente se... muita gente come, né? Principalmente quando adquire seus hábitos alimentares, alguém serve o prato daquela pessoa. Quase sempre é assim, a mãe, o pai, sei lá. Mas É, já entrega aquele prato pronto. É raro o lugar onde deixa a criança se servir. E isso já começa a determinar uma baixa relação com a sua própria corporeidade. A relação com vem certeza. do registro da autoridade e não Isso, da autoridade do próprio corpo, do próprio organismo, não é? Mas de um decreto. exatamente. Está no prato, É, tem que comer. Tem muita criança exa que não tem isso. é, Não é é assim? verdade. E é curioso isso que você está falando, porque aí a gente tem duas questões aí, sabe? A gente tem, assim, particularmente me dói o coração quando eu vejo uma criança pequena de 7, 8 anos se servindo no self-service do que ela quer pegar para comer, sabe? Eu acho que Também a não autoridade, apoio isso, não. Lá no a self-service, autoridade, não apoio, é, não. a autoridade alimentar vem da mãe, vem do pai, do ser que cuida daquela criança, né? Que decide o que a criança, o que é cultural para aquela família comer, né? Ela ainda não tem essa autoridade alimentar de escolher os itens dessa comida. Mas a quantidade alimentar, a criança precisa escolher e ela precisa ser respeitada nisso. Porque hoje a gente tem adultos que não têm o menor controle dessa plenitude, não conseguem se perceber plenos, né? É a Satisfeitos, relação com o saciados. próprio corpo, com o próprio É, desejo. Tem muita coisa é, aí. Parece simples, mas não é. E assim, né? Deve ser tem, uma um, coisa. tem um tensionamento que a gente está investigando. Lá no grupo da Antroposofia da Imanência para uma Educação Steineriana, a gente está investigando essa coisa do deixar a criança conduzir o processo e da autoridade dizer do processo. Isso que você falou de fazer o prato tem um pouco a ver com isso. Então, eu também sou da escola conservadora, nesse sentido, né? Aham, Que a gente oferece a comida para a criança. Mas eu também tenho, eu sei que eu não quero criar um decreto. Eu ofereço a comida, eu determino qual vai ser o equilíbrio alimentar, mas o que ela vai comer na quantidade, ela que administra, enfim, essa é a minha política. Mas eu sim, também eu acho tenho que está correto. dúvidas, tenho muitas dúvidas, né? Principalmente aquilo que você falou, acho que foi logo na primeira vez, sobre a criança pegar o alimento com a mão, escolher o que ela quer comer e desenvolver essa sabedoria do corpo. Então, eu fico Sim, tensionada aham, entre deixar essa sabedoria vir, mas, ao mesmo tempo, expô-la a alimentos, digamos, que não estão equilibrados, e aí essa sabedoria se perde, ou determinar quais serão os alimentos e deixar apenas livre a quantidade. Eu fico nesse tensionamento. E tem gente que está dando opinião aqui também. Muito bem. Olha só a Andiana Freitas falando. As meninas estão com dificuldade de escutar a gente, mas a gravação está bem. tá. Então, daqui a pouquinho eu coloco a gravação aqui para quem não conseguiu. Então, assim, ó, a Andiana fala: passei a infância e parte da adolescência sofrendo
com a obrigação de ter de comer tudo. Foi um sofrimento real, diz a Andiana. Tanto que até hoje eu não misturo arroz com feijão. Ah, ela fala feijão com arroz. Ai, que luta, não é? A Minda fala assim: eu como num prato de sobremesa. Encho o prato. E quando acabo de comer, já não repito. Nossa, a Minda é durona, né? Ela está lá em Portugal. A Andiana está em Volta Redonda. Muito bem. Um pouco isso, como marca, né, a nossa vida, esse tipo de coisa. Marca demais, porque a gente sai de um processo completamente autônomo, que é a amamentação, né? A criança tem total autonomia quando ela quer pegar no peito, quando ela quer soltar. Não existe uma forçação, não existe falar para o bebê, você vai amar esse peito direito até acabar o leite dele todo. Não existe isso, né? Então, é da própria sabedoria da criança. Mas existe desse lugar. Mas, Ludmara, existe um pouco isso sim, não é? 10 minutos num peito, 10 minutos no outro. Isso eu, pelo menos, já vi demais. 10 minutos num peito, 10 minutos no outro e pronto. E aí, e tipo pronto, assim, o bebê vai fazer o que ele quiser. De 3 em 3 horas. Ah, o bebê não responde, é isso? Ele faz o que ele quer, é isso? Tem bebê, as mães de plantão aí podem dizer, tem bebês que gostam mais da teta direita do que da esquerda, e só querem a direita, aí fica aquela coisa deformada, assim, quando a gente sai na rua, uma grande, outra pequena, não é? Então, na verdade, a gente tem conhecimento técnico, mas a sabedoria dita o tempo desse bebê, o tempo que ele vai amamentar, é todo dele, né? Então, até a camada do leite ali, né? Onde tem a proteína, onde tem a gordura, onde tem a água, né? Existe a recomendação, existe o conhecimento técnico, mas o bebê ele vai ouvir o que está ali dentro dele, ele não vai ouvir, olha, você tem que ficar 10 minutos aqui, né? Então, Nina, essa coisa da fome e da plenitude é uma coisa que a gente tem que se perceber e fazer exercícios a todo momento, sabe? Exercícios de revisitação disso. E se perguntar o tempo todo, qual é a minha fome, qual é a minha saciedade? Isso enquanto exercícios práticos. E isso vai virando um hábito, uma rotina, um autoconhecimento bem enraizado, sabe? Olha só, a Dulcineia, lá de Portugal, está dizendo assim: e algumas mulheres oferecem mais peito do que outras. Há diferenças, quer entre as mães, quer entre os bebés. Os bebés, porque ela está lá em Portugal, é a Dulcineia Pinto. E a Inês fala assim: minha mãe tinha uma sabedoria a esse respeito. Ela servia o nosso prato, segundo o nosso tamanho. Mas nas férias, quando íamos para o Rio visitar os parentes, era um horror. Minha madrinha me forçava a comer tudo aquilo. Olha, a pessoa de mais de 50 anos ainda guarda aquele... É que nem eu com chá com leite do Uruguai. As minhas férias no Uruguai era aquele chá com leite que me obrigava a comer com aquela nata em cima. Até hoje eu não gosto de chá com leite por causa disso. A Adriana Jardim: penso que não deveria ter regra para o tempo de amamentação. Olha só, eu também penso assim. É isso mesmo. E essa sabedoria a gente vai perdendo, infelizmente, né? Com o passar do tempo, a gente vai comendo mais por questões externas do que pelo próprio conhecimento, pela própria pontuação que a gente dá para a fome, para essa plenitude, né? Obviamente, a gente pode decidir conscientemente também, olha, eu já estou pleno, eu já estou bem satisfeito dessa refeição, mas eu quero comer mais um pouquinho porque está muito gostoso, porque, entende? Isso precisa ter uma consciência para isso, mas sem deixar de ouvir o organismo, o que ele está pedindo para você, né?
A verdade é que hoje a gente tem adultos com o estômago muito mais dilatado, né? Porque realmente recebe bastante alimento ali, e também por causa de um hábito que a gente tem de beber o líquido. Às vezes uma grande quantidade de um copo de suco junto com a comida que ajuda a dar essa dilatada, né? Porque essa sensação de plenitude, ela é física. É o meu estômago reconhecendo o volume de comida que chegou ali. Então, se eu encho demais o estômago é um músculo, então ele tem total capacidade de crescer e ficar daquele tamanho, né? E aí eu vou precisar cada vez de uma quantidade maior para me sentir satisfeita, saciada, né? E é por isso que às vezes, depois que a gente perde o fio da meada, é difícil a gente resgatar esse controle, esse entendimento da fome, da saciedade, porque os órgãos ali já foram um pouco agredidos e violentados com essa quantidade que chegou para ele, ele teve que resolver. Ou seja, ele precisou dilatar, né? Mas a boa notícia é que a gente consegue, como ele é músculo, a gente consegue, com longo prazo, ir reajustando ele novamente. Olha, as meninas estão falando que está travando muito, mas não se preocupem, eu vou colocar a gravação não está travando, e aí daqui a pouquinho eu já vou colocar essa gravação no ar, tá bem? Tanto aqui Ótimo. No Facebook, como lá no Instagram, como no YouTube. Então, olha só, Ludmara, a gente já está chegando no final da nossa conversa. Queria contar para você que quando o Uli era pequeno, ele era atendido pelo posto de saúde, que ia em casa, aquele programa que tinha nos governos Lula, né, e Dilma, que era a saúde da família. Vinha a técnica em casa acompanhar a criança, a família. Olha que lindo. E aí, muito me chamava a atenção o seguinte, eles recomendavam um prato, Uli bebê não, 1 ano e pouquinho, vai, um prato, depois da introdução alimentar, um prato de comida, arroz, feijão, carne, legumes, salada, tudo. Depois desse prataço de comida, eles recomendavam um doce de adoçar a boca, goiabada, aqueles doces mineiros. E depois de tudo isso, um copo de água gigante. É pura cultura, não é? O posto de saúde não está completamente embrenhado de cultura? Ai, nossa, demais. Porque a grande preocupação antigamente era desnutrição, né? Então, durante um longo período era desnutrição. Então, assim, comam desesperadamente tanto que couber aí, que aí a gente fica tranquilo, né? E aí isso desandou demais essa saúde das pessoas, né? Da sociedade como um todo. Essa coisa do comer demais, essas informações externas que chegam, né? Isso atrapalhou demais, Nina. Isso adormeceu essa sabedoria. E nós estamos precisando resgatá-la de novo. Muito bem. Querida, olha só. Semana que vem, você vai estar na rua de novo na semana que vem, na segunda? Todas as segundas eu estou na rua. Por que você escolheu logo a segunda? Pois é, então, segunda-feira é um dia. Pois é, então nós vamos tentar fazer assim. Se for o caso, a gente grava antes e coloca no ar ao meio-dia, tá bem? Na próxima segunda. Tá Por quê? Porque a travação é muito grande, porque você está na rua, e também o som do seu microfone, do seu celular, não foi bom, é muito chiado. Então, vamos tentar ver se a gente faz um teste essa semana. Quero te agradecer demais a disponibilidade. E, se for o caso, a gente reorganiza esse dia, que está tudo lotado, mas ainda faltam algumas semanas para a gente encerrar essa conversa. Então, vamos tentar o melhor possível para a nossa audiência não ficar chateada, porque o assunto é muito importante, não é?
Então É isso. isso. Querida, muito obrigada, viu? Depois eu te procuro para a gente organizar essa gravação. Um beijo grande. Tchau.